se eu tivesse feito o mínimo na discursiva, enfim, eu estaria como perito hoje na Polícia Federal. Ou eu mudo essa questão da discursiva, ou não adianta eu continuar nesse mundo, né? Os melhores concursos todos têm discursivas, e quando eu resolvi, realmente não, agora vai ser faca na caveira na discursiva. Daí fiz o TCE de Rondônia e foi quando a discursiva começou a fazer diferença para mim. Fiz lá ainda não... Algumas matérias eu nem tinha estudado do concurso, fiz e consegui a maior nota da discursiva. Foi o que me colocou ali nas primeiras colocações. Eu fiquei em terceiro depois das correções, né? O TCU, enfim. Depois que eu saí da objetiva, né? Eu acho que você já deve ter ouvido bastante relatos que foi avassalador, né? Eu saí, enfim, achando... Até saí pedindo desculpas para minha esposa, né? Ela foi me pegar, eu falei, amor, eu acho que não vai dar. E a discursiva, mais uma vez, me manteve no jogo, né? Fala, galera, beleza? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista. E hoje a gente vai falar com o Vinícius. O Vinícius foi aprovado aí em diversos concursos, né? E sempre com uma nota muito boa na discursiva. Então, seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Sabe que eu sou um grande fã do Você Concursado e é um prazer imenso estar aqui. Vinícius, começa contando para a gente quem é você, qual a sua área de formação, né? E como que você começou a estudar para concurso público. Então, sou engenheiro civil, me formei ali no ano de 2018 e começar a estudar para concurso assim já foi uma coisa bem diferente para mim. Assim, eu tinha uma cabeça totalmente contrária à ideia de concurso público, não, assim, aquela cabeça bem libertária, assim. Mas no final do meu último ano de faculdade, ali em 2018, assim, eu tive a oportunidade de ouvir William Douglas. Vocês conhecem o William Douglas, guru dos concursos, né? O famoso guru dos concursos. Eu li o livro dele quando eu estava estudando para concurso, aquele livro grandão, Como Passar em Provas e Concursos. Esse mesmo, cara. Esse mesmo. Até, ele assinou para mim na época. Em janeiro de 2018, ele foi na minha igreja, ele deu uma palestra lá para gente. Nessa palestra, ele apresentou o que era o concurso e tal, uma oportunidade que a gente tinha, que através do nosso estudo, a gente podia alcançar vários lugares que eu mesmo não conhecia, apesar de meus pais serem funcionários públicos, né? Eu mesmo, assim, não conhecia muito da área do serviço público, né? E eu pude conhecer, abriu meus olhos ali. Eu digo, em janeiro de 2018, meu último ano de faculdade foi quando abri meus olhos. Mas ainda assim, não sabia muito o que fazer, por onde começar, e comecei estudando aos poucos, né? Por que você acha que você é da engenharia civil, certo? Engenharia civil. O que acontece na faculdade da engenharia civil que o pessoal não gosta de concurso, não quer concurso público? Eu não sei, eu não sei o que é cabeça, mas a gente entra muito com a cabeça. Eu tinha muita cabeça de empreender, fazer obra e tudo mais, assim, queria tocar minha vida assim, mas fui tendo bastante dificuldade. Eu fiz intercâmbio em 2015 a 2016, em Sydney, pelo Ciências Sem Fronteiras, na época, no que eu regressei, tive muita dificuldade, assim, de conseguir um estágio, outra coisa, para conseguir experiência na parte privada, né? Daí, nisso, fui tendo essas dificuldades até conseguir um estágio, em 2017, final de 2017, mas era numa sociedade de economia mista, né? Era a Sanepar. Daí, estava lá no estágio, ia me formar, não ia poder ingressar lá sem concurso público, né? Daí foi quando eu falei, não, fiz muitas entrevistas, tudo mais difícil, falei, não, vou fazer algo agora que dependa realmente de mim. Já tinha, o William Douglas já tinha falado, já sabia o que era esse mundo dos concursos, né? Eu falei, não, agora eu vou realmente estudar. Eu fazia estágio em 2018, 2018, comecei a estudar enquanto estagiava e estudava. Daí, em abril de 2018, abandonei o estágio para estudar para concurso. Só para estudar para concurso. Isso, abril de 2018. 2018. E você começou estudando para qual concurso? Então, na época, a gente tinha os rumores ali no começo do ano para perito criminal da Polícia Federal.
tinha alguns outros concursos, até fiz assim, sem estudar, daí eu realmente, quando eu comecei a estudar para PF, para perito criminal, da minha área mesmo de engenharia civil. E foi faca na caveira. Abriu ali, eu abandonei o estágio para só estudar, né, enquanto estudava também na faculdade, último ano, TCC, né, tudo mais, e comecei a estudar em junho, até anotei que em junho de 2018 saiu o edital da PF, bem antes do que eu imaginava, né, saía ali em abril, eu imaginava que o edital ia sair lá mais para o final do ano, saiu o edital em junho para prova em setembro. Então, no meio da faculdade, no meio do TCC, tudo mais, eu estava estudando para perito criminal, e com tudo acontecendo, assim, foi bem corrido. Daí começou minhas primeiras loucuras de concurseiro, né? Eu simplesmente abandonei as aulas no terceiro, no terceiro bimestre da faculdade, abandonei as aulas, não fui mais, só ia na quinta-feira que eu tinha a orientação do TCC, tinha reunião com o professor, não ia só estudando, 12 horas por dia. E é isso, não te prejudicou lá na faculdade? Como é que foi? Prejudicou no terceiro bimestre, né? Eu só fui fazer as provas, né? Mas não estudei nada. Assim, até consegui me manter ali sobrevivendo para daí, depois de setembro fiz a prova, né? Daí no quarto bimestre também foi estudo kamikaze na faculdade para conseguir terminar. Daí eu recuperei, assim, no quarto trimestre, mas a PF, aí começa a minha história nas discursivas, né? Fiz a PF, primeiro concurso da minha vida, né? Foi mais ou menos uns 6 meses de estudo. Passei na primeira fase, né? Consegui ter a discursiva corrigida, mas aí teve minha decepção. Eu não tinha me planejado para a discursiva adequadamente. Eu não consegui, não tive tempo para fazer, me perdi tudo. Minha resolução, vejo até hoje, né? Tenho a folha totalmente desregrada, sem uma estrutura, sem nada, e acabei não conseguindo fazer o mínimo. Aquela prova foram poucos aprovados, né? De 30 redações corrigidas, só 8 passaram, né? Fizeram o mínimo na discursiva. Então, se eu tivesse feito o mínimo na discursiva, enfim, eu estaria como perito hoje na Polícia Federal. Caramba, de 30, só 8 passaram. 22 pessoas foram eliminadas na discursiva. Sim, foi uma faca geral ali. Isso eu falei assim, ou eu mudo essa questão da discursiva, ou não adianta eu continuar nesse mundo, né? Os melhores concursos todos têm discursivas, e quando eu resolvi, realmente não, agora vai ser faca na caveira na discursiva. Vinícius, quando você leu o livro do Ilan Douglas, ele falava um pouco sobre o concurso público e tal, você começou a estudar forte, né, para esse objetivo, mas alguém tinha dado alguma dica para você nesse meio do tempo, falando assim, eu acho que você tem que estudar para discursiva, porque eu lembro que nesse livro dele, ele não trata muito dessa parte da discursiva também. Não né? trata. E é difícil a gente ouvir alguém falando, fica atento à discursiva, estudo para discursiva. Não tinha nenhuma orientação para a parte discursiva. Até o engenheiro, eu não sei, em média, né, tem mais dificuldade na discursiva, né? E, enfim, meus colegas, ninguém tinha, assim, para alguém de referência, né? Eu acabei sendo, na minha tragédia, né, que foi ali na prova da PF, eu realmente decidi que eu ia fazer da discursiva um ponto forte. E foi quando eu resolvi realmente estudar pesado para discursiva. E aí, qual foi o seu próximo passo? Depois de colocar a faculdade em dia, né? Que você tinha abandonado. O projeto de estudos para concurso, voltei, terminei a faculdade, me formei. Daí, em dezembro de 2018, daí eu estava começando a pensar na PRF, que era o único concurso que estava aberto ali no final do ano. Não era da minha área, mas era uma oportunidade aberta, era a mesma banca. Daí saiu o concurso do DEINFRA 2018, foi ali no comecinho de dezembro. É um concurso que eu nem estava esperando. Qual o nome do concurso? O DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura aqui de Santa Catarina. Saiu esse concurso. Eu hoje não falei, sou natural de Curitiba, né? Mas acabou saindo esse edital do DEINFRA. E nisso eu vi uma oportunidade, assim, eram algumas 20 vagas, mais ou menos, para Florianópolis, para engenheiro civil. Eu falei, uma oportunidade de aproveitar já todo o estudo que eu tenho, né, engenharia civil, e fazer algo para minha área. Eu abandonei ali a PRF e comecei a estudar para o DEINFRA. DEINFRA não tinha discursivo, mas aí foi final de dezembro ali de 2018, estudando. Primeiras férias que eu perco estudando bastante. Até meus pais foram para a praia, eu fui para a praia com eles, estudando.
tempo inteiro. Prova comecinho de janeiro, eu fiz, consegui ser aprovado. O resultado saiu um mês depois. Foi minha primeira aprovação no mundo dos concursos. Da Infra é o órgão que eu atuo hoje, né? Eu fui nomeado em junho de 2019. Estamos aqui já há 3 anos em Floripa. E provavelmente por pouco tempo, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Então, nesse não teve a discursiva, você estava bem para o objetivo, você conseguiu ser aprovado, né? Isso. Mas você não quis parar, né? Eu acho que Não, depois que você passa em uma prova, você sente aquele gostinho da aprovação, você já começa a olhar, calma, quais são os concursos aqui que são ainda melhores do que o que eu fiz, né? a gente... Eu sempre fui de mira alta, assim, sempre gostei de mira alta, porque às vezes se a gente não acerta na estrela, a gente vai acertando na lua, né? No meio do caminho. E continuei estudando. Nisso saiu a Prefeitura de Curitiba. Foi um mês depois, mais ou menos, da prova do DEINFRA, foi a Prefeitura de Curitiba. Daí minha cidade natal, fiz a prova e também fui aprovado. Foi aprovado dentro das vagas e fiquei aquilo, né? Enfim, estava aprovado nos 2 concursos, mas ainda não tinha sido nomeado, né? Daí continuei estudando. A partir da aprovação da Prefeitura de Curitiba, daí eu comecei a estudar para o meu sonho. Nessa caminhada de estudo para concurso público, eu descobri o que eram os tribunais de contas, né? E o papel deles na administração pública, e foi quando eu me apaixonei para a área de controle. E comecei, desde então, a estudar para o TCU. Então, desde ali da metade de 2019 para frente, eu comecei a estudar para o TCU. Legal. Daí, continuei nessa caminhada. Nisso que estou estudando, concurso do TCU sai, não sai, sai, não sai, saiu o edital do TCE de Rondônia, ali no final de 2019. Eu já estava em Santa Catarina, já estava trabalhando, né? Daí, uma das coisas que eu gostei bastante no cargo aqui foi que ele é de meio-dia 19, né? Então, eu tinha o período da manhã para estudar, acordava às 5 horas da manhã, fazia meu período de estudos, trabalhava, né? Então, continuei sempre nesse ritmo de estudo, sem parar. E saiu o edital do TCE de Rondônia. Rondônia, lá no norte do país, bem longe, né? Faça ou não faça. Eu resolvi fazer, mesmo sem estar estudando. Nessa época, eu já tinha parado de estudar para engenharia. Fui para Rondônia estudando só para o TCU. Eu acho engraçado, eu lembro hoje, assim, eu fui ainda, quando eu fui fazer o TCE de Rondônia, eu não tinha nem terminado de ler LRF. Eu fiz o TCE ainda bem cru, assim, na parte específica de controle. Já tinha estudado controle, eu estava forte no direito administrativo, constitucional, mas essa parte focada de AFA eu ainda estava aprendendo. Daí fiz o TCE de Rondônia e foi quando a discursiva começou a fazer diferença para mim. Eu fiz lá ainda não... Algumas matérias eu nem tinha estudado do concurso, fiz e consegui a maior nota da discursiva. Foi o que me colocou ali nas primeiras colocações, né? Fiquei em terceiro depois das correções, né? Daí eu acabei perdendo 2 posições na avaliação de títulos, porque tinha bastante ponto ali na parte de experiência, eu era recém-formado, tinha acabado de começar a trabalhar, mas daí essa nota na discursiva fez total diferença, assim, para mim. Qual era a sua colocação na objetiva, você lembra? É uma boa pergunta agora. Eu deveria estar ali perto do 10º. Daí eu fui para segundo lugar, daí depois da correção dos recursos, eu fiquei em terceiro lugar. Daí eu terminei em terceiro lugar ali. Faz diferença demais, né? Mas eram 4 vagas, né? Então me jogou para dentro das vagas. É porque a gente fala aqui no Você Concursado muito sobre isso, né? Sobre a capacidade da discursiva colocar o candidato dentro das vagas, né? Que ela que dá esse up para o candidato. Mas aqui é você concursado, você concursado tem um curso discursivo, você concursado vai querer vender o curso e tudo, mas não, você acabou de mostrar que isso acontece, né? Você é a prova viva de que isso acontece. Tanto quando a gente não estuda direito, o que acontece é reprovação, né? E quando a gente realmente foca na discursiva, faz total diferença. E aí, qual foi o próximo concurso depois desse? Então, continuei estudando para o TCU, né? Mas virou 2019, 2020, casei ali no começo de 2020, nesse período de concurseiro, casei, assim, foi bem corrido.
a minha esposa e minha mãe, que organizaram tudo, né, são guerreiras, porque eu participei bem pouco do casamento e da organização e tudo mais, que eu estava estudando. Casei ele em fevereiro, no que a gente voltou da lua de mel, pandemia. Daí, enfim, para mim, eu digo que a pandemia foi boa para os estudos, porque daí eu comecei a trabalhar de casa, eu tinha uma melhor organização no meu tempo, eu consegui estudar mais, assim, o período que eu mais estudei na minha vida foi ali em 2020. Eu tinha, enfim, era em casa o tempo inteiro, estudando, e Quando você foi fala assim. que foi o período que você mais estudou, quantas horas, você fazia o controle de horas líquidas? Quantas horas Eu líquidas você fazia, estudou? eu acho que ali no final de 2019, começo de 2020, eu comecei a controlar as horas líquidas. Antes eu só fazia o controle de matérias, mas sem cronometrar. As horas líquidas, eu conseguia fazer ali, em média, assim, 9 horas, nesse período. 9 horas. Foi, foi um estudo bem intenso, assim, bem intenso. Esse foi esse período. E eu estava trabalhando, né, mesmo que de casa, remotamente, conseguia trabalhar. Foi bem puxado. No final, né, depois, agora no final da pandemia, o ritmo já estava menor, mas naquela época eu consegui estudar isso. O ritmo menor que você diz é um ritmo de quantas horas? Em média de 5 a 6 horas é o que eu fazia. Consegui estudar 4 horas de manhã, às vezes 1 hora à noite. Daí, no final de semana, eu estudava um pouquinho mais. É legal você falar isso, que você começou, que você pegou um ritmo muito intenso, né, de 9 horas líquidas por dia, e para quem não faz controle de horas líquidas, 9 horas líquidas dá praticamente o dia inteiro de estudo, né, todo o tempo que você tem, que você não está dormindo, você está estudando, porque ele desconsidera as pausas para almoço, pausa para ir no banheiro, enfim, tem algumas pausas. Então, 9 horas é muita coisa, é um ritmo intenso. E é difícil você manter essa intensidade durante muito tempo. Tanto que não durou, assim, foi um período de alguns 7, 8 meses ali, depois o ritmo já caiu, o corpo não aguenta. Não aguenta. Então é interessante, assim, você pode ter épocas que você, né, viu a possibilidade, viu uma oportunidade, que nesse caso foi a pandemia, que você tinha mais tempo livre, opa, vou aumentar. Mas depois volta para o ritmo ali mais equilibrado, vamos dizer assim, né? Essas 6 horas líquidas era o meu foco, né? O meu foco de estudo era, eu quero fazer 6 horas líquidas por dia. Aí tinha dia que eu fazia um pouco mais, tinha dia que eu fazia um pouco menos. Na média foi mais ou menos isso também, que ficou aí. E como é que foi? Você falou que casou, voltou da lua de mel, estava na pandemia. Então, assim, você já foi direto ficar o tempo, 100% do tempo com a sua esposa, né? Sim. Só que você estava estudando, 9 horas líquidas. Como é que foi para conciliar essa vida em casa e essa vida social durante esse período? Então, foi bem complicado, assim, a Evelyn, assim como ela também de Curitiba, né, ela veio para cá comigo, então, uma cidade nova, enquanto você está presa dentro de casa, não tem amigos ainda, é uma realidade nova, assim, foi bem difícil. Eu digo que ela foi uma guerreira aqui do meu lado, assim, porque me deu todo o suporte que eu precisava, né, que, enfim, eu não podia ajudar muito ela em casa, em muitas coisas, ela sempre me ajudando, me dando suporte, e foi fundamental, assim, a vida social, infelizmente, foi bem prejudicada, né, muitos convites dos amigos, a gente teve que dizer não, aqui, enfim, na igreja, a gente só ia realmente no culto, não saía em todos os eventos, assim, foi bem limitado, assim, quantos convites a gente negou de ir lá para Curitiba, em algumas festas, a gente não podia ir da família, foi a parte mais difícil, assim, que a gente teve que sofrer, fora enfim, as festas, comemorações de fim de ano que a gente perdeu, foram 3 anos seguidos que eu não passei a virada do ano com a família, Natal, já só o Natal, depois já saía e voltava a estudar, foi bem puxado, assim, bem puxado mesmo, mas, enfim. E como é que foi depois de todo esse esforço, né? Como é que foi aí os concursos que você estava se preparando? Foi o TCS Santa Catarina, TCDF, TCS Santa Catarina e TCU, né? Você chegou a fazer. Acabei fazendo a CGU também, né, porque tava ali, mas eu continuei Tava estudando. no combo, né? Quem tá fazendo parte do controle Fazer, né? fez o combo ali, TCU, CGU, TCDF e TCE.
Então, ali em 2020, eu comecei a estudar para o TCDF, né? Eu vi, na metade do ano, eu vi no TCDF uma oportunidade, eu não faria esse concurso. Quando saiu o edital, eu nem me inscrevi. Eu não ia fazer o TCDF, eu achava que ainda tinha que estudar muita coisa, muitas matérias eu não tinha nem começado a estudar. Contabilidade, direito civil, eu nem tinha começado a ver ainda. Daí, devido à pandemia, né, o concurso foi suspenso. Daí, nisso, eu tive a oportunidade de começar a estudar, entender o restante do edital, né? Daí eu falei, não, agora eu vou aproveitar que eu tenho bastante tempo para estudar e vou estudar para o TCDF. Só que o TCDF já tinha fama, né, também das discursivas, né? Foi então, agora que eu tenho ainda mais intensificar, né? Só que eu não sabia por onde começar. Eu estudava para discursivas de engenharia civil, na época, estava começando a estudar para o TCU, mas ainda não tinha uma base sólida, né? Daí, início foi que eu comecei a procurar material e achei eu vou ser concursado. Eu vi ali a resolução de alguns temas do TCU, da CDF ali no YouTube, e falei, não, vamos testar, né? Eu gostei da proposta, tanto do material, do modelo e do método, né, e das correções, que são muito importantes. Falei, daí, nisso eu conheci você concursado e assinei o curso, e fidelizei desde então. Foi onde aprendi bastante coisa, fiz muita redação, dezenas de redações. A gente mandava o semanal pro você concursado, mas eu fazia mais ali, e foi um estudo bastante intenso. Até a prova, né, daí em novembro, retomou o concurso do TCDF, né, para a prova ali no começo de 2021. Daí, nisso, estudei bastante, né, fiz, mas o Sebraspa não teve a oportunidade ímpar de corrigir minha discursiva para o TCDF. Foi por 2 pontinhos ali que eu não foi corrigida, né? Mas, enfim, Mas para você que já tinha sido eliminado numa discursiva, né? Depois fez uma discursiva da sua área, conseguiu um bom desempenho. Quando você foi fazer essa prova discursiva do TCDF, você já sabia que ia eliminar muita gente na discursiva, porque tinha um histórico, tudo. Como é que estava o seu emocional? Você estava tranquilo com a prova ou não? eu estava tranquilo, assim, o que eu fiquei mais, talvez o que eu me perdi mesmo foi na objetiva. Eu acho que eu foquei bastante na discursiva. Talvez eu pequei no meu, eu não fiz muitos simulados. Foi um erro da minha preparação, que naquela época ainda não fazia simulados da objetiva. E eu me perdi bastante no tempo. Eu acabei ficando nervoso na primeira parte, né? Que foi a parte objetiva de manhã. Daí nisso eu me perdi um pouco. Na parte discursiva eu estava até tranquilo, assim. Foram, claro, sempre cai alguns temas que a gente não estava preparado, né, quando contabilidade de custos, enfim, mas eu fiz a discursiva com tranquilidade, até terminei com bastante tempo de antecedência, né, foi, foi uma boa experiência na discursiva, infelizmente não pôde ter sido corrigida, né, mas Deus sabe de todas as coisas. Sim. Daí, nisso eu continuei estudando, né. E aí, o próximo concurso que você fez foi o do TCE, Santa Catarina. Isso, daí continuei estudando ali, daí, no final ali de 2021, começaram a retomar os concursos, né, enfim, a pandemia já estava melhorando, né, os sinais ali. Daí comecei a estudar pro TCU. Já estava estudando pro TCU, né? Daí saiu o edital, se eu não me engano, foi do TCU primeiro, né? Depois saiu do TCE de Santa Catarina. Foi uma semana, os editais foram com uma semana De de diferença. separação, de diferença, né? E as provas também com uma semana de diferença. Daí foi quando eu tive que tomar uma grande decisão, né? Eu via o TCU, meu sonho, né? Eu estava estudando pro TCU, eu via nele meu sonho, né? E o TCE eu vi uma grande oportunidade de ser aprovado. Falei, por qual dos dois eu vou estudar, né? Daí, enfim, conversei bastante com a minha esposa, a gente orou bastante e falei, o TCU, se eu não estudar, eu tenho a certeza que eu não passo, né? O TCE, se eu não estudar, talvez eu tenha uma chance, porque eu sei que eu vou ir bem na discursiva, e eu posso reverter ali se eu estiver dentro da objetiva. Calma aí, você falou que no TCE você ia bem na discursiva. Eu sabia, eu tinha convicção de que eu ia bem na discursiva. Eu falei, se eu só preciso fazer a pontuação para ter a discursiva corrigida, né? Eu já tinha essa cabeça, assim. Então, eu falei, vou focar no TCU mesmo, que é o meu sonho. Continuei estudando e muito mais matérias, seria praticamente impossível fazer aquela prova. Tantas matérias que mudaram, né? Mudou a banca,
entrou análise de dados, estatística forte, mudou bastante daquilo que eu tinha estudado, mudou tudo, né? Eu tinha que reformular meu estudo para o TCU, né? Quase foi como começar do zero, né? Não, era impossível, né, fazer essa prova TCU sem estudar focado. Então, foquei no TCU e TCL, fui só fazer a prova mesmo, sem estudar nada de engenharia, nada mesmo. No TCE Santa Catarina, você fez para o cargo de Engenharia Civil. Isso, para auditor na área de engenharia civil. Deixa eu te fazer uma pergunta capciosa agora, então. Ixi, lá vem. Você acha que você estava se sentindo tão confiante na discursiva porque você sabia bem a técnica, porque você já tinha conseguido bons resultados e sabia que ia conseguir desenvolver uma boa discursiva, ou porque você sabia que a maioria dos engenheiros não sabe fazer a prova discursiva, então a nota seria mais baixa e aí você teria uma diferença boa? Eu acho que é o combo. Eu acho que é o combo. Que eu já conhecia bem a banca, né? Eu sabia mais ou menos que eles cobrariam, né? Para a parte de controle, né? Para as provas de controle. Já conhecia bastante o Sebrasp, né? Eu sabia mais ou menos que ia cair. Eu estava com confiança, né? Com a quantidade de redações que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha o tempo de prova, eu sabia como fazer. Sabia também resolver uma redação que eu não soubesse o tema. Foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, né? E também tem isso, eu sabia que os meus amigos engenheiros, eles não focam na discursiva, eles abandonam realmente e acabam perdendo pontos preciosíssimos mesmo. Foi esse combo. Daí, Entendi. por isso que eu estava bem confiante. E, e como é que foi o resultado dessa discursiva? Qual saiu Então, primeiro, do TCU ou do TCD, do TCS do Catarina? o primeiro resultado saiu do TCE, Do do TCE. TCE de Santa Catarina. Saiu, quando eu, enfim, fui corrigir a prova, né, a gente sempre é pessimista, né? Pelo menos eu via o resultado, não, acho que não vai dar para ser corrigido e tudo mais. Daí saiu o resultado naqueles rankings que a gente tem online, ele viu, não, tem uma possibilidade de entrar aqui. Daí nisso saiu o resultado, enfim, o resultado do Sebrasp já sai com a discursiva, né, e nisso eu vi que eu entrei com a última nota no objetivo. Então, eu entrei lá na rabeira, foram 33, se eu não me engano, que entraram, eu fui 33º. Pelo critério de desempate, eu era o último. E nisso que eu entrei, daí a nota da discursiva me jogou para 10º. Depois eu caí 3 posições com recurso ali, porque, enfim, a nota já estava boa, mas eu subi de 33º para, no final das contas, a 13º. Foram 20 posições que eu ganhei e consegui ficar ali dentro do cadastro. Foi a Foi maior nota na discursiva. Nessa, não foi, eu acredito que não foi a maior nota, foi talvez a terceira maior nota ali, mas fez total diferença. Fez total diferença para mim, assim, foi da última nota na objetiva para ganhar 20 posições. Caraca, então novamente a discursiva te levando lá para cima. Muito. Foi essencial, assim, enfim, e no concurso que eu não estava estudando, né, na época, para o conteúdo e tudo mais, assim, foi realmente a prática da discursiva, você dominar a discursiva, tanto a questão do tempo, a questão da estrutura, e te dá muita confiança para você fazer uma boa redação e mostrar para o examinador o teu conhecimento, né? E você nunca tinha feito uma discursiva de 90 linhas, né? Em Não, concurso. nunca tinha feito uma discursiva de 90 linhas. A do TCDF, se eu não me engano, eram 50 linhas, né? 50 linhas nunca tinha feito. Foi realmente só fui fazer com o conhecimento que eu tinha. Eu estava treinando um pouquinho já para o TCU, eram 60 linhas ali. Então, foi a primeira redação que eu fiz de 90 linhas. Que massa. É porque às vezes o pessoal assusta, né? Quando é uma questão de 60, de 90, 120 linhas. E na real é a mesma técnica que você aplica. A diferença é que vai ter um pouco mais de parágrafos no seu texto. Né? Então, E um pouco mais de conteúdo. isso, e um pouco mais de conteúdo. É replicar a técnica um pouco mais. Mas, assim, não precisa, não tem uma técnica diferente para fazer uma questão de 90 linhas, né? Tem alguns. Não, é a mesma técnica, só replicar mais o conteúdo ali e ter um domínio melhor do tempo, né? A gente sempre tem que... E uma coisa que eu aprendi também com vocês foi a questão do rascunho ali antes da redação, que eu não faço mais rascunho, na verdade, eu aprendi
desde que eu não tive tempo na PF, eu não sabia o que fazer, eu aprendi a técnica do rascunho eficiente, né? E nesse rascunho eficiente, sempre fazer os tópicos ali, os conteúdos, anotava os conteúdos principais ali, e nisso eu transferia para a redação, e foi muita prática, né? No começo a gente não consegue escrever uma redação definitiva direto, né? E foi nisso, a técnica do rascunho eficiente que eu aprendi com você concursado, e para o meu tempo de prova, foi o game changer, né? Foi o que virou para mim, que eu não conseguia terminar a tempo. Às vezes a gente até faria uma discursiva melhor, se a gente tivesse mais tempo. Sim. Mas em concurso a gente tem que fazer a melhor discursiva no tempo disponível, né? Exatamente. E isso, pô, super resultado no concurso do TCE Santa Catarina, que a gente está falando aí de um salário acima de 20 mil reais, que você não estava focado em, né, em estudar e está aí com grandes chances de ser convocado, né? Provável que aconteça em pouco tempo essa sua nomeação aí. Deus quiser. E para o TCU que você estava estudando, como é que foi esse Então, o processo? TCU foi um caso diferente, assim. O TCU, enfim. Depois que eu saí da Objetiva, né, eu acho que você já deve ter ouvido bastante relatos que foi avassalador, né? Eu saí, enfim, achando... Até saí pedindo desculpas para minha esposa, né? Ela foi me pegar, eu falei, amor, eu acho que não vai dar. Dessa vez achava que nem faria o mínimo, né? Ali É mesmo, você estava pedindo desculpa para ela? Eu pedi Mas desculpa. por que desculpa? Então, ela falou, amor, bem capaz, você não precisa pedir desculpa, essa parte você fez, enfim, vamos esperar em Deus, né? Daí foi isso, né? Daí a gente, enfim, saí, né? Achava que não tinha feito o mínimo na parte 2 ali. Que, enfim, a análise de dados, eu fui péssimo, assim, enfim, achei que não ia dar certo, né? Daí saiu na terça-feira, né? O resultado, a gente viu, opa, eu fiz o mínimo na objetiva, né? Eu fiz o que eu precisava, né? Até fui um pouquinho melhor do que eu achava. Daí disse, não, vamos voltar a estudar para as discursivas. Mas aconteceu bastante coisa na minha vida, assim, nesse período de final de objetiva pro começo da discursiva, assim, eu acho que de tanto que eu estudei para objetiva, esse até é um conselho que eu dou agora, assim, eu acabei me destruindo psicologicamente, assim, nesse final de março até a prova ali em maio, assim, foi o meu pior período de estudo. Realmente, assim, foi bem difícil, aconteceu bastante coisa, assim, e eu não estava com força emocional, assim, para continuar. Muitas coisas aconteceram durante a pandemia, enfim, doença na família, e a gente acabou que uma hora a conta chegou, né? Acho que foi do ápice nervoso ali na prova objetiva, e eu acabei não conseguindo estudar muito, assim, para discursiva. Eu estudei aos trancos e barrancos, assim, para fazer a discursiva do TCU. Engraçado, né? O concurso da minha vida, estudando desde 2019, assim, chegou ali, eu estava em frangalhos, assim, para fazer discursiva, mas mesmo assim, o que eu conseguia, eu fazia discursivas ali do Você Concursado, enviava para correção. Até se for ver lá no sistema, são menos questões discursivas entre a discursiva do TCU e a objetiva do que antes. Eu fiz mais discursiva antes. Mas, enfim, fiz a prova, né? Mesmo com tudo isso. Nesse meio período também eu descobri que ia ser pai. Nossa, Foi foi nesse meio tempo aí. nesse meio tempo, No foi meio entre do a furacão. objetiva e a discursiva. Descobri que ia ser pai, o mundo novo, né, para descobrir. Enfim, essa foi uma felicidade que eu tive nesse tempo, né? Enfim, foi fazer a prova, né? Que massa. Então, foi mais ou menos assim, ó, você está entre os 300 aqui do TCU para Né? ter a redação corrigida, e agora você vai ser pai também. Vamos aqui, olha que legal. Segura isso aí. Um boom de informações, né? Que massa, parabéns, viu? Obrigado. E nisso, né, foi fazer a prova do discursivo do TCU. Fiz também, assim, eu tinha um pouco mais de confiança, né? Enfim, caíram alguns conteúdos que eu talvez tivesse um pouquinho com menos confiança, né? Mas mesmo assim, eu utilizei toda a técnica que eu aprendi, né, nessa experiência, a técnica do Você Concursado, e em discursivas ali, em que eu não fazia ideia do que falar realmente, teve a questão de análise de dados ali, que eu realmente não sabia muito o que discorrer, mas consegui alguns pontinhos ali, foi a técnica de caçando pontos em cada discursiva, né? Fiz as discursivas e consegui, né, continuar
aprovado ali, e, enfim, são muitas coisas acontecendo, enfim, não terminei na posição que eu queria ali, imaginava, eu estudei para ficar ali entre, claro, a gente sempre estuda para ficar em primeiro lugar, né, mas entre os primeiros, mas, enfim, fiquei em 150, aí, como Deus faz as coisas, né, a gente acredita que, talvez eu nem seja chamado, né, o sonho acabou, aquele negócio de sempre, né, pedir desculpa para a Evelyn de novo, ela brigar comigo, mas, enfim, agora temos essas últimas movimentações aí do TCU, que provavelmente chamem bem mais candidatos do que a gente imaginava, né? Então, E você tá em 150, você fala assim, tô 150. Cara, mas você tá 150 de quantos candidatos que fizeram a prova e não conseguiram nem se classificar, de quantos candidatos bons que foram eliminados, né? Você passou na frente aí de mais de 150 candidatos dos melhores do Brasil, né? Que eram os 300 ali que estavam se preparando. Então, assim, é um puta de um resultado quando a gente está falando do Tribunal de Contas da União, né? E ainda mais quando a gente está falando de um concurso que você não sabia os temas da discursiva, né? sim. E ainda assim Realmente, conseguiu. a gente falar, desculpa, não é questão de desculpa, né? Isso acontece na nossa vida de concurseiro, né? Tem prova que você domina mais o conteúdo, tem prova que você vai dominar menos. E realmente os temas que caíram ali, fora a primeira questão, de direito administrativo, que eu sabia bastante, as outras, assim, foram em temas assim, mais difíceis. A peça técnica sabia bastante coisa, mas mesmo que eu sabia, o critério de correção da FGV, que é um dos grandes problemas que a gente tem, né, foram, foram prejudiciais ali para mim, né, mas mesmo assim consegui um bom resultado, né, me mantive ali, fiz uma nota boa, e a discursiva, mais uma vez, me manteve no jogo, né, então fez total diferença, mais uma vez, assim, na minha preparação. E no período, eu digo assim, que eu estava, psicologicamente, eu não estava bem. Assim, mas, enfim, toda a técnica que a gente adquire, né, a bagagem que a gente vai tá tendo, ajuda na prova. E como é que sua esposa recebeu essa notícia? Não a notícia, não a desculpa, né? Mas Uhum. a notícia de que realmente você tem boas possibilidades de ser convocado nos dois concursos. Ficou muito feliz, assim, a gente chega a um ponto, assim, que a gente nem acredita, assim, né, mas ela passou por muito, assim, comigo nesses últimos anos, né, ela viu, quando a gente namorava, né, em 2018, eu namorava com ela não acreditava, assim, que eu estudava tanto quanto eu fazia, às vezes ela achava que eu não ia nos lugares, porque, enfim, eu estava dando desculpa, mas não, depois que ela casou, ela viu tudo que a gente teve que abrir mão juntos, né, e ela foi uma guerreira comigo, ela super feliz, né, contente, né, uma vitória que eu digo para ela, não fui eu que passei no concurso, né, fomos nós. Até agradecer aqui também meus pais, que foram meus maiores apoiadores, assim, desde aquela época que eu resolvi estudar, eles me apoiaram, me deram todo o suporte, até hoje mesmo casado, eles sempre ajudam, dão conselhos, assim, pai, mãe, vocês foram fundamentais na minha vida, assim, os dois e minha esposa, assim, foram o suporte, assim, para chegar até aqui. A gente não chega até aqui sozinhos, assim, a gente precisa dessa rede de suporte. É legal você falar isso, porque às vezes parece que o cara é um super-homem, ele fez tudo sozinho, conseguiu ser aprovado sozinho, e não, né? Tem um exército ali de pessoas atrás que acreditam em você, né? Com São pessoas certeza. que estavam ali sofrendo com a sua ausência, provavelmente, porque a maioria dos problemas do concurseiro é isso, ele fica ausente, né? Então, as pessoas, elas sofrem com a sua ausência, entendem que você está estudando para algo, e o principal, né? Elas acreditam que você vai conseguir, né? Porque é algo E totalmente incerto, né? Mas elas realmente acreditaram, assim, que seria possível. isso. Por isso que concurso também é delas, né? E, Com certeza. logicamente, todos eles agora vão usufruir dos benefícios dessa sua aprovação, inclusive Agora, sua filha nova, né, que vai com nascer. certeza. Agora é época da colheita, né? A gente Exatamente. está muito feliz. Ainda nem acreditamos, a gente nem acredita tanto assim, parece que já acabou. Se às vezes dá até vontade de estudar de novo, parece que o corpo assim pede assim,
Mas é engraçado, está sendo bem legal, a gente tem aproveitado bastante agora. Agora eu vou jogar um pepino para você aí, ó. Eu acho que você, como engenheiro civil, com várias notas altas na discursiva, você tem um papel social muito importante, que é ensinar engenheiros a fazerem uma boa discursiva. Eu acho que você devia vir trabalhar com você concursado. Olha, eu topo o desafio. Se eu vejo na discursiva, principalmente na parte de engenharia civil, um papel assim de mudança de classificação, né, no concurso enorme. Muitos outros concursos de outras áreas, assim, eu vejo, a gente vê pelas notas, assim, notas muito parecidas, talvez dá uma diferença, assim, mas na engenharia civil, a diferença é total, assim. A discursiva é muito importante, eu vejo pelos meus colegas que ainda estudam, estão começando a estudar para concurso, que não focam na discursiva da forma devida, né? Ou estudam mais ou menos, mas não dão a devida importância que a gente deveria dar. Assim, a discursiva, eu digo que é fundamental mesmo. Massa. Então, para você que é engenheiro civil, né, tem que começar a se preparar agora, porque ainda tem essa diferença. Se o Vinícius começar a ajudar a galera a fazer uma boa discursiva, essa diferença vai começar a diminuir. Vai ficar parelho daí. Vai ficar mais difícil. Aproveita que o momento é esse. A oportunidade é agora. Vinícius, muito obrigado por essa entrevista, por compartilhar um pouco aqui da sua história. Eu acredito que ela vai ajudar bastante gente, né, a estudar aí, a se manter motivado para poder estudar para o concurso público, né, e fica o convite aí, se você quiser fazer parte da equipe do Você Concursado, para ajudar nesses temas de engenharia civil, você será muito bem-vindo. Acredito que vai poder contribuir ainda mais para a aprovação de várias pessoas, viu? Olha, eu estou gostando desse convite, hein? Mas aqui quem tem primeiro a agradecer sou eu, Bruno. Eu digo que a plataforma do Você Concursado assim foi essencial na minha aprovação, nas minhas aprovações agora recentes, né? E fez total diferença assim no estudo. É uma plataforma que eu vejo que não tem igual no mercado. Eu estudei com vários cursos, vi diversas outras empresas que trabalham com discursiva, enfim, com material teórico, e realmente não tem. E na parte de engenharia civil, realmente a gente não tem algo parecido com Você Concursado, com todo o método, com todo o padrão, com toda a qualidade nas correções, que são correções assim que eu ficava impressionado, assim, com riqueza de detalhes, todo o método adaptado para cada banca que a gente tem, assim, é realmente essencial. Eu agradeço. Ainda te considero meu professor Bruno. Obrigado por todo o ensino. E no que a gente puder acrescentar, a gente está à disposição. Beleza, obrigado, viu, Vinícius? Viu? Vale a pena, gente. Você passa umas horinhas ali vendo esse careca falando aqui, mas no final tem algum tipo de benefício. Vinícius, muito obrigado. E, gente, um abraço para vocês. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.